Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Ele construiu um império milionário no submundo, enganou o governo e viveu como uma estrela. Mas, contra todas as chances, Michael Franzese abandonou tudo por um recomeço. Como ele saiu ileso após se tornar delator? De estudante de medicina a gênio do submundo, Michael Franzese desafiou a família Colombo, o FBI e até seu próprio pai. Sua história de traição, prisão e redenção é mais louca que qualquer filme de Hollywood. Será que ele é um sortudo, um traidor ou um homem que realmente mudou? Clique agora no botão Hyper para apoiar o canal e mergulhar nessa jornada épica. Curta, se inscreva e ative o sininho para não perder um segundo dessa história, que vai te prender do início ao fim. Vamos descobrir juntos como Michael Franzese virou o jogo e se tornou uma lenda viva. Bora pro vídeo! O destino dele era salvar pessoas, mas ele decidiu conquistar milhões. Sempre nas sombras, mas não era um simples sicário. Seria algo ainda mais intrigante? Um líder do submundo com inteligência, carisma e visão de negócios. Este é o relato do único chefão da máfia nova-iorquina que saiu ileso e sem se esconder. Será possível ser um mafioso e, ao mesmo tempo, uma boa pessoa? Michael fez parte do problema ou foi um exemplo de que nem no submundo existe um código de honra? Michael Franzese veio ao mundo em 1951, no coração do Brooklyn, em Nova York. Seu pai, Sonny Franzese, era uma figura lendária no submundo, um chefão da família Colombo, uma das 5 grandes organizações mafiosas da cidade. Admirado por muitos, temido por outros, Michael, porém, queria um caminho diferente. Sonhava em estudar, tornar-se médico, construir uma vida honesta. Por um tempo, ele conseguiu. Entrou na universidade, mergulhou nos estudos de medicina e imaginava ajudar pessoas em uma sala de cirurgia. Mas tudo mudaria na década de 70. Sonny foi preso e condenado a 50 anos atrás das grades. Michael, com apenas 19 anos, enfrentou um dilema. Não podia deixar minha família desmoronar, ele pensou. Então, abandonou o sonho da medicina e mergulhou de cabeça no mundo que sempre quis evitar. Michael não era um bruto, tampouco um capanga. Ele era um estrategista brilhante. Percebeu que o futuro da sua família não estava nas ruas, mas nos negócios. Assim, começou a erguer um império paralelo. Contratos com postos de gasolina, sonegação de impostos sobre combustíveis, esquemas financeiros sofisticados e lavagem de dinheiro em grande escala. Nos anos 80, Michael Franzese faturava entre 10 e 15 milhões de dólares por semana. Porém, nem todos no submundo o admiravam. Alguns o achavam limpo demais, educado demais, exposto demais. Mas ninguém ousava desafiá-lo. Ele ganhava mais que a maioria, sem deixar rastros de corpos. Com um olhar firme, convencia qualquer um a fazer o trabalho sujo por ele. Carros de luxo, mansões em Miami, encontros com políticos, parcerias com celebridades. Mas, nos bastidores, havia perigos, rivais internos, agentes federais, escutas escondidas e traições de aliados. Michael sabia que aquele jogo não duraria para sempre, e o fim estava próximo. Fique ligado, nos próximos minutos,
você vai descobrir como Michael arquitetou o maior esquema de fraude de combustíveis da história dos Estados Unidos e porque até a máfia da CIA entrou na jogada. O que ele criou era tão engenhoso que nem os próprios mafiosos entendiam completamente. Sem disparar uma bala, sem negociar substâncias ilícitas, sem precisar do caos, Michael Franzese encontrou uma brecha na lei e a transformou em uma fortuna. Durante anos, ele desviou milhões do governo sem que ninguém percebesse. Nos anos 80, os impostos sobre combustíveis eram altíssimos. Cada litro vendido gerava uma fatia para o Estado. Mas Michael enxergou o que ninguém viu. E se vendêssemos a gasolina e simplesmente não pagássemos esses impostos? Foi assim que surgiu o esquema de fraude de impostos sobre combustíveis. Um plano engenhoso, complexo no papel, mas simples na execução. Eles compravam gasolina em grandes quantidades por meio de empresas falsas, vendiam para postos reais, cobravam os impostos dos consumidores, fechavam a empresa antes de prestar contas ao governo, abriam outra e repetiam o ciclo. Resultado? Milhões de dólares por semana, com risco jurídico quase zero na época. O sistema era tão bem arquitetado que quando a agência antidrogas começou a investigar, precisaram chamar a CIA para decifrar a rede financeira de Franzese. O dinheiro circulava tão rápido que os bancos acreditavam estar lidando com negócios legítimos. Ele era brilhante, admitiu um ex-agente do FBI. Não parecia um mafioso, parecia um executivo de banco. Segundo relatórios federais, mais de 300 milhões de dólares foram desviados em menos de 7 anos. Centenas de empresas de fachada foram criadas e dissolvidas, com contas bancárias na Suíça, Panamá e Caribe. E por anos, nenhuma prova direta contra ele. Michael era o fantasma intocável do submundo, o gênio que não precisava de armas. Enquanto outros chefões usavam a força, Michael usava contratos. Enquanto outros negociavam com capangas, ele se reunia com contadores. Isso gerava admiração, mas também inveja. Não o compreendiam e, por isso, o temiam. O FBI aumentou seus recursos para rastreá-lo. Dentro da família Colombo, alguns começaram a desconfiar de sua inteligência afiada e queriam vê-lo fora do caminho. Franzese havia se tornado um milionário visível demais para um mundo que prefere as sombras. O que o levou ao topo foi exatamente o que começou a selar seu destino. Não foi um agente, nem um promotor. Foi um dos seus próprios aliados, alguém de confiança no submundo, que entregou a peça-chave para derrubar Michael Franzese. Quando a traição bateu à porta, ele já estava na mira de todos. E você, acredita que no submundo organizado existe espaço para lealdade ou todo poder acaba atraindo traição? Conta aqui nos comentários. Michael Franzese não era um mafioso qualquer. Ele vivia como uma estrela. Aparecia em revistas, concedia entrevistas, convivia com atletas, atores e grandes empresários. Isso começou a irritar a imprensa, os federais e, pior ainda, outros membros da família Colombo. Alguns se perguntavam, por que esse cara fatura milhões e não divide como os outros? Outros achavam que ele falava demais, com uma liberdade perigosa. Havia quem simplesmente não confiava em seu jeito. Michael era visto como um forasteiro, uma ameaça. O governo não conseguia pegá-lo diretamente, mas foi atrás de seus contadores, laranjas e distribuidores. Aos poucos, o cerco se fechou e um deles abriu a boca. Não era qualquer pessoa, mas alguém próximo, que conhecia as contas, as rotas, as brechas. Essa delação foi o suficiente para o FBI montar o maior caso federal contra ele. Michael enfrentou acusações pesadas: associação criminosa, sonegação fiscal em larga escala, lavagem de dinheiro, conspiração. A pena total possível? Até 100 anos. No momento mais crítico, ninguém da família Colombo o defendeu. Não o traíram diretamente, mas o abandonaram. Michael, o gênio dos negócios, o milionário que evitava a violência, agora era descartável. Condenado, ele foi para a prisão, onde enfrentou o maior medo de qualquer mafioso: ser eliminado por dentro. Ele sabia demais, tinha inimigos internos, e o governo queria mais informações. Mas o que aconteceu naquela cela mudou sua trajetória para sempre. Fique ligado,
porque na próxima parte deste vídeo você vai descobrir como Michael Franzese tomou a decisão mais ousada de sua vida e conseguiu sobreviver sem entregar ninguém. Quando tudo parecia perdido, Franzese escolheu algo que nenhum mafioso ousava: abandonar o jogo. No submundo, ninguém simplesmente se aposenta. Ou você é preso, ou eliminado, ou some sem deixar rastros. Mas Michael Franzese fez o impossível. Abandonou a máfia e continuou vivo. Se essa história está te surpreendendo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Fique até o final, porque o que Michael fez não tem comparação. Ele deixou o crime sem entregar ninguém e ainda assim sobreviveu. Você vai descobrir o momento exato em que Franzese decidiu virar a página e como essa escolha o transformou em alvo de todos, do governo e da própria família Colombo. Na prisão, sob vigilância constante, sabendo que qualquer dia podia ser o último, foi no confinamento solitário que Michael começou a refletir. Ele escrevia, lia e repensava sua vida. Eu fui de milhões a uma cela com apenas um cobertor e um vaso. Ele revelou mais tarde. Anos depois, os federais fizeram a oferta de sempre: proteção e redução de pena em troca de delações. Mas Michael recusou. Ele não seria um informante, não mandaria ninguém para a cadeia. Queria sair com a consciência limpa, sem trair ninguém. Quando deixou a prisão, Michael fez algo que quase nenhum mafioso ousou. Enfrentou a família Colombo e anunciou que estava fora. Não se escondeu, não fugiu, não pediu permissão. Simplesmente fez. Muitos se perguntam: foi sorte? Um acordo secreto? Ou eliminar Michael seria apenas um problema desnecessário? Há várias teorias. Seu pai ainda tinha influência. Michael não traiu ninguém. Já não era uma ameaça. Ou talvez, às vezes, deixar alguém barulhento ir embora seja a jogada mais inteligente. Franzese mudou de nome, mudou de cidade, cortou todos os laços, viveu sob ameaças, vigilância e com o risco constante de ser eliminado a qualquer momento. Mas nunca voltou. Nem para uma reunião, nem para um telefonema, nada. Michael construiu uma nova vida. Casou-se, teve filhos, abraçou o cristianismo e passou a compartilhar sua história, não por vaidade, mas em busca de redenção. Tornou-se palestrante, escritor e figura pública, mas as sombras do passado nunca o abandonaram por completo. Sair do submundo foi desafiador, mas permanecer fora foi ainda mais arriscado. Ele deixou o crime, sobreviveu à traição, mas o maior obstáculo foi enfrentar sua própria família e o vazio deixado por uma vida erguida com dinheiro e poder. Michael era o orgulho de Sonny Franzese, um dos líderes mais respeitados e temidos de Nova York. Mas, quando decidiu abandonar tudo, Sonny o viu como traidor. Meu próprio pai me renegou. Disse que eu não era mais seu filho, revelou Michael. Durante anos, os dois Franzese, pai e filho, ambos mafiosos, ambos prisioneiros, ficaram em lados opostos de um mesmo código de honra. Michael encontrou refúgio em seu casamento com Camille, uma mulher cristã que o apoiou em sua transformação. Juntos, construíram uma família, seguiram um caminho honesto, mas o perigo nunca desapareceu. Cartas anônimas, telefonemas na madrugada, carros estranhos parados em frente à sua casa, um silêncio tenso em cada nova cidade. Nunca baixei a guarda, dormia com um olho aberto, confessou. Por anos, ele se despedia de sua família a cada saída, temendo não voltar. E as propostas para retornar, inúmeras. Dinheiro, poder, a promessa de recuperar o prestígio. Tudo isso foi oferecido a Michael, mas ele recusou. Ele sabia que bastava uma única reunião para que tudo acabasse. Nesse mundo não existe segunda chance, ele dizia. E as ofertas para retornar ao crime? Incontáveis. Dinheiro, poder, respeito, tudo ao alcance. Mas Michael se manteve firme. Ele sabia que um único passo em falso seria seu fim. Nesse mundo, não há segundas chances. Após quase 20 anos sem contato, Michael e Sonny finalmente se reconectaram. Sonny, já idoso, preso e doente, recebeu o filho. Eles se olharam, conversaram, perdoaram-se. Houve um abraço, mas as cicatrizes do passado permaneceram. O perdão veio,
Mas o esquecimento, não. Michael começou a compartilhar sua história, primeiro em igrejas, depois em livros, transformando sua experiência em uma mensagem de redenção. No YouTube, contra todas as expectativas, o mundo quis ouvir Michael. Milhões de visualizações, entrevistas globais, respeito até de ex-agentes federais. Ele conquistou o que parecia impossível: transformar-se de mafioso em mentor, sem nunca esconder a verdade. Ele pode ter deixado o submundo, mas o submundo nunca o deixou completamente. Hoje, Michael faz palestras, autografa livros, reúne milhões de seguidores, mas uma coisa permanece: ele ainda vive com cautela, porque o preço de sair vivo da máfia continua sendo cobrado. Fique até o final, porque você vai descobrir os riscos que Franzese enfrenta hoje, como ele ganha a vida honestamente e o que o torna diferente de qualquer ex-mafioso vivo. Michael reconstruiu sua vida falando sobre a trajetória que quase o destruiu. Ele dá palestras em universidades, presídios, empresas da Fortune 500 e igrejas pelo mundo. Sua mensagem é clara: não romantize a máfia. O custo é alto demais. Mas ele também fala com franqueza. Quanto dinheiro ganhou? Como fez isso? E por que nunca foi totalmente pego? Desde 2020, seu canal no YouTube decolou. Ele analisa filmes, responde perguntas sobre o submundo, compartilha histórias reais, com uma mistura de carisma, inteligência e tensão. Fala sobre Gotti, Pablo, Gambino, Al Capone e sobre si mesmo. A realidade sempre supera a ficção. Eu vivi coisas que Hollywood não ousaria contar, diz. Alguns o criticam, dizendo que ele lucra com seu passado. E é verdade. Ele é palestrante, escritor, figura pública. Mas agora, seu ganha-pão vem da redenção, não do submundo. Ele não nega o que foi. Usa sua história para prevenir, ensinar, alertar. Fui um mafioso, sim, mas escolhi não morrer como um. Ainda há velhos conhecidos do submundo que não o perdoam, famílias que preferem seu silêncio, pessoas que acham que ele fala demais. Mas Michael não se esconde. Aparece em público, dá autógrafos, concede entrevistas e, a cada passo, desafia o antigo código de silêncio. Será que alguém pode realmente deixar o submundo para trás? Michael diz que sim, mas confessa: o passado o acompanha a cada dia, a cada hora. Ele foi um mafioso, acumulou milhões, enganou o governo e, então, abandonou tudo. Michael Franzese não é um herói, mas também não é apenas um vilão. Ele é o que acontece quando alguém decide sair antes que seja tarde demais. Michael quebrou todas as regras. Não caiu em um tiroteio, não entrou para o programa de proteção a testemunhas, não traiu sua família do submundo e ainda assim sobreviveu. Hoje, roteiristas disputam sua história, mas nenhum conseguiu capturá-la por completo. Eles querem a parte insana, mas eu tenho outra história para contar, diz Michael. Ele não se faz de vítima. Reconhece seus erros, mas também celebra sua transformação. Não me orgulho do que fiz, mas me orgulho de ter saído, afirma. Ele admite que desviou, mentiu, enganou e que o sistema permitiu isso. Fiquei rico porque todos que deveriam me fiscalizar só queriam uma fatia do bolo, revela. Michael acredita que, se não tivesse ido para a prisão, seria dado de baixa. A cadeia o salvou, o amor de sua esposa o sustentou e a fé lhe deu um propósito que a máfia nunca ofereceu. Eu tinha tudo, menos paz. Hoje, tenho menos, mas sou mais livre do que nunca, reflete. Para ele, qualquer jovem que ainda sonhe com o crime, após ouvir sua história, não entendeu nada. Eu não tocaria nesse mundo nem por 1 bilhão, garante. Se pudesse voltar no tempo e falar com o Michael de 19 anos, aquele que sonhava ser médico, diria apenas uma coisa: não mude quem você é pelo que acha que precisa ser. Michael Franzese é uma exceção, uma anomalia, um alerta vivo. Por isso, sua história não termina com um disparo, uma traição ou uma sepultura. Ela termina com uma frase que define tudo. A vida te oferece uma saída, mas você precisa ter coragem para agarrá-la. Esta foi a jornada de Michael Franzese, de estudante de medicina a milionário do submundo e, finalmente, a homem livre. Por fim,
Me conte nos comentários. Michael foi um mafioso que teve sorte ou alguém que realmente mudou? Salve família! Michael Franzese trocou milhões, poder e perigo por uma chance de redenção. Ele não é um herói, mas também não é apenas um mafioso. Sua história prova que a vida pode oferecer uma saída, se você tiver coragem para agarrá-la. De estudante de medicina a gênio do submundo e finalmente a homem livre, Michael é uma lenda viva. E você, acha que Michael teve sorte ou realmente mudou? Será que é possível deixar o passado para trás? Deixe sua opinião nos comentários e clique no botão Hyper para apoiar o canal. Curta este vídeo, compartilhe com quem ama histórias de superação e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias. Quer ajudar ainda mais? Se torne membro do canal. Seu apoio mantém esse projeto vivo e permite que a verdade por trás dessas histórias continue vindo à tona. Confira também nossos outros vídeos e se inscreva para fazer parte dessa jornada. A história de Michael é só o começo. E lembre-se, a escolha de mudar está nas suas mãos. Até a próxima. Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!